Professor, eu queria lhe perguntar, e a gente já, praticamente toda a conversa, toda a roda de conversa volta para esse assunto, que é a educação. Mas hoje, né, diferente dos outros encontros, a gente tem uma pessoa muito gabaritada para dar esse norte para a gente, para corroborar aí. O senhor já falou, inclusive, coisas que eu estava conversando com o Jair esses dias. Muitos de nós, nós estamos juntos por um ideal. Não éramos amigos, mas a gente começou a se linkar. Nós estamos fazendo links com pessoas semelhantes a nós. E o que é incrível, que eu me arrepio todinha, é que quando a gente chega, a gente conversa a mesma coisa. O senhor falou uma coisa que todo encontro a gente conversa. A gente fala, é de direita ou de esquerda? Professor Dimas, a gente não está preocupado. Essa discussão é uma discussão muito gourmetizada, muito acadêmica. Ter merenda na escola é uma política de direita ou de esquerda? Não existe, não tem discussão. Ter uma vicinal é de direita ou de esquerda? Não, você ser contra isso é você ser contra a humanidade. Não, então, não é momento de desagregar, é de nos unirmos. Nós ainda não temos o luxo de discutir ainda planificação econômica, liberalismo, se a gente não tem nenhuma estrada, entendeu? Não tem nem comida. Como é que eu vou discutir? Para discutir política, eu tenho que estar de barriga cheia, no mínimo, né? E, professor Dimas, como que o senhor entende a relevância, no seu ponto de vista, qual é a relevância da educação para que nós tenhamos a possibilidade de ter um mundo melhor, mais justo, conseguimos esse êxito que nós estamos buscando no quesito de melhorar a vida das pessoas? O que a educação pode fazer por isso? Olha, a educação, ela é tudo. Quer seja a educação escolar, quer seja a educação das relações interpessoais, né? Do tratamento, do respeito, né? Mas aqui, porque essa educação escolar, muitas vezes ela também nos conduz a trato, as ações, as práticas do que a gente chama aí, então, de uma educação nas relações interpessoais. A tendência, porque tem pessoas que são analfabetas e são extremamente educadas. E tem pessoas que são doutores e são extremamente mal educados. Agora, o que nós precisamos é criar oportunidades e possibilidades. Porque a vida é que vai construindo cada ser. Nos seus avanços, nos seus retrocessos, nas suas limitações. Mas o Estado, né, o Estado que eu concebo, o Estado que eu penso, enquanto ente, porque é um ente, né? O Estado por si só não faz nada, o município por si só não faz nada, são os seres humanos, no exercício das atividades do ente, é que é capaz de fazer alguma coisa, ou seja, vai voltar sempre ao ser humano. Daí a importância de formar o ser humano que vai ocupar as instâncias dos entes. No nosso caso, os entes federativos, o município, o Estado e a União. Formar o ser humano. E a educação cumpre esse papel, principalmente com a família. A família, todo mundo sabe que a família, né, embora tenha uma série de críticas, porque a crítica que se faz é aquele modelo de família burguesa, a crítica que se faz, aquela família individualista. Fulano de tal é contra a família. Não, para lá. Fulano de tal é contra aquele modelo de família burguesa, de família individualista, egoísta, opressora, aquela família que morava na casa grande. Essa é a crítica que se faz à família. Ninguém diz nós temos que abolir a família. Não. A família nunca foi e nunca será abolida. Agora, existem as concepções de família. Então, eu penso que a educação começa primeiro em casa. A educação começa primeiro na família. Porque muitas famílias, muitos pais e muitas mães descompromissados querem passar para a escola a educação.
Na realidade, a escola é a segunda família. Mas a primeira família é a família onde ele foi criado, né? Quer seja com a avó, quer seja com 2 mulheres, quer seja com 2 homens, né? Porque muitas vezes a gente também é apegado ao modelo de família tradicional, modelo de família patriarcal, machista, homofóbica, preconceituosa, que tira de cada um a sua condição de ser humano. Eu não aceito nada que tire do indivíduo a sua condição de ser humano, de viver e de fazer história. Né? Então, a educação escolar, ela tem um papel importante, mas combinado com o papel da educação na família. Né? E se for possível, dadas as condições, né, de existência, dadas as condições materiais, né, se você puder ser criado juntamente com o seu pai e com a sua mãe, seria o ideal. Mas a gente sabe que isso também muitas vezes não é possível por questões da própria existência. Né? E questões muitas vezes, né, acaba por recriminar o próprio papel da mulher. E eu sempre debati isso na universidade. Fulano de tal é filho de mãe solteira. Para ela ser filha de mãe solteira, ela foi filha também de um pai solteiro. Mas todo mundo fala na mãe solteira, não fala no pai solteiro, que muitas vezes é um covarde. E eu não tenho medo de dizer isso. Né? Eu sei porque quando nós desenvolvemos projetos e políticas públicas, a gente priorizava a mulher. Não é a mãe solteira, é a mulher chefe de família. É a mulher chefe de família. Né? E muitas vezes o filho é educado por uma mulher chefe de família. E como mulher chefe de família que assumiu o rojão, porque teve um irresponsável que não assumiu, ela vai educar o seu filho na medida do possível. Mas ela tem que trabalhar para sustentar esse filho. E às vezes ela tem que deixar o filho com a avó, com o avô, com o tio, com a tia, em nome da sobrevivência. Né? Então, logicamente, todo mundo sabe que o ideal seria que o filho fosse criado com o pai e com a mãe. Mas se isso não é possível, né, ele tem que ser criado com o apoio das pessoas que estão ao seu entorno. Né? E isso não vai transformar a pessoa também em mais ou menos educado. Né? E aí a escola tem um papel importante na complementação dessa formação. Né? E aí a escola, em comum acordo com a família e em comum acordo também com a comunidade, porque a comunidade também tem que participar, porque é muito fácil você jogar pedra na família, é muito fácil você jogar pedra na escola, né? Ou é muito fácil você jogar pedra na comunidade. Porque a construção do ser, ela tem que ser uma combinação de família, de escola e de comunidade. Muitas vezes as comunidades no entorno, né? Às vezes tem gente que mora do lado da escola e nunca entrou dentro da escola. Às vezes nunca contribuiu com o cotidiano, com a vida diária daquela escola. Mas para jogar pedra é o primeiro. Quantas e quantas vezes na comunidade que critica a escola, mas nunca foi lá na escola ver se está faltando alguma coisa na escola. Nunca foi capaz de ajudar em nada, de contribuir com nada. Né? Então a educação ela é importante, né, na formação integral do indivíduo, na medida que existe a participação da família, da própria escola e da comunidade. Ninguém pode ser omisso. Se alguém estiver sendo omisso, tem muita coisa que não presta aí fora que não está sendo omisso. Eu sempre fui contra, por exemplo, a mandar dar suspensão de uma criança da escola, ou pedir a transferência da criança para a escola. Ou a mãe, outro dia, ouviu uma mãe falar, pode entregar a minha filha para o conselho tutelar. Ou seja, ela está querendo fugir da realidade? A fuga da realidade nunca vai te levar a lugar algum.
né? Tirar o aluno fora da escola é muito pior do que mantê-lo na escola. Se você expulsa ele da escola, alguém vai incorporá-lo. E quase que sempre quem vai incorporá-lo é quem tem apenas projetos imediatos, que vai dar para esse jovem apenas 2 destinos: o cemitério ou o presídio. Se a escola joga fora, se a família joga fora, se a escola abre mão, se a família abre mão, esse jovem terá provavelmente 2 destinos. Porque alguém vai incorporá-lo nas suas fileiras e vai transformá-lo à luz dos seus interesses. E quando ele não for mais útil, ele vai receber 2 possibilidades. Isso é muito triste. E eu vejo isso, inclusive aqui em Pinheiro, quantos e quantos jovens, todos os meses, perdem suas vidas. Porque talvez tenha faltado família, escola, comunidade. Todos nós temos a nossa culpa. Todos nós temos o nosso pecado social. Toda vez que eu deixo de fazer algo que eu poderia fazer, eu estou sendo omisso. Ou eu estou compactuando com algo que não é tão bom assim. Então, eu vejo agora a escola em si. Nós precisamos reformular a nossa concepção de escola. Porque a educação mais importante é a educação infantil. Nós estamos na universidade, mas a educação da universidade não é o mais importante. No Brasil, uma inversão de valores. Os, entre aspas, ditos melhores professores vão dar aula na universidade. E muitas vezes aqueles que sequer têm formação vão dar aula no infantil, na educação de base. A base de todo o sistema educativo é a educação infantil. E olha, eu estou dizendo isso, eu sou professor do ensino superior. Mas a base de tudo é a educação infantil. Os professores com mestrado e com doutorado, que, entre aspas, considerados os melhores, deveriam dar aula na educação infantil, porque lá está a base de todo o processo. E está tudo invertido. Não, eu pego as meninas, que a gente chama pejorativamente, que eu acho uma injustiça muito grande, de professorinhas. Muitas vezes não tem formação nem de magistério. Às vezes tem apenas o 9º ano, porque é uma questão de contrato, porque é uma questão de política, não, né? De politicagem. Vou dar um contratinho para aquela menina que terminou o 9º ano, ela vai dar lá na escolinha do povoado, sem nenhuma formação, para atuar num momento que seria a base, o fundamento de todo o processo. Porque, olha, o que a gente não for capaz de fazer com uma criança na educação infantil, a gente não vai fazer no fundamental, a gente não vai fazer no ensino médio, a gente não vai fazer na universidade. Às vezes os professores reclamam lá na faculdade, mas tem aluno que chega aqui na faculdade e não sabe ler nem escrever. Eu falo toda vez, será que ele teve educação infantil? Será que ele teve educação infantil? Pessoal, isso é fácil da gente perceber, né? Eu tenho 2 filhos, um de 5, né? E uma de 3. São os presentes que Pinheiro me deu, além da minha esposa. O meu sonho era ter filhos, que eu realizei aqui em Pinheiro, né? E eu vejo a Elisa com 3 anos perguntando o porquê das coisas. O Nadir Otávio, né, que está lá no Infantil 2, perguntando o porquê das coisas, tudo eles querem saber. Querem saber. É na educação infantil que e os 2 estão na escolinha. Nossa Senhora do Sagrado Coração, escolinhas do Padre Risso, que é o pioneiro, o baluarte, a memória da educação de Pinheiro. Eu tenho 6 horas de gravação com o Padre Risso, para ser transcrito, que eu gravei com ele, né? Onde ele fala o tempo todo da educação. E as pessoas não têm a dimensão o que esse homem fez na educação de Pinheiro. E muito que nós somos, ele é o grande patrocinador de tudo isso. Essa mania de educação.
E ele fala no momento da gravação, eu sei que a educação incomoda. Eu sei porque que tem muito político que não gosta de educação. Porque a educação abre os olhos das pessoas. Né? E eu não sei se vocês sabem, mas Pinheiro tem uma cultura de não investir na educação infantil. E essa é a obrigação primeira do município, ou dos municípios. Educação infantil não é obrigação do Estado, não é obrigação do governo federal. Educação infantil é responsabilidade do município. E aqui em Pinheiro, como o município sempre foi omisso, isso aí pode pegar anos e anos. Quem trouxe para si essa responsabilidade, esse compromisso foi Padre Risso. Educação infantil, educação de base, a que forma pessoas. Na educação infantil é a idade da curiosidade. Pessoal, é fácil da gente fazer uma simulação. As pessoas que estão nos ouvindo, professores, jovens, vocês querem ter prova disso? Faz o teste. Vai numa sala de 4, 5, 6 anos. Fala algumas palavras. Simula que você vai dar uma palestra e depois pergunta para eles, alguém tem alguma pergunta? 99% das crianças vai levantar a mão. Nem que seja para perguntar uma coisa que não tem nada a ver. É a idade da curiosidade até os 6 anos. Todo mundo quer perguntar alguma coisa. E eles perguntam coisas que você não imagina. Eu já fiz esse teste várias vezes, não foi só aqui não. Fiz esse teste em Minas, fiz aqui em Pinheiro, fiz na Espanha, fiz no México. Criança, até os 6 anos, é semelhante no mundo todo. Até os 6 anos, a idade da curiosidade. Eles querem saber o porquê, eles querem perguntar. E às vezes pergunta tanto que até incomoda os pais. Que eles querem saber o porquê de tudo. E acaba incomodando os pais. E tudo bem, aí você vai ter a prova do que eu estou falando. Até os 6 anos, a idade da curiosidade, do perguntar o porquê, de querer saber as coisas. Depois a criança vai ficando assim, meio inibida, né? 8, 9 anos, e nós temos esse teste também, 10 anos. Nós temos o mesmo teste. Nós somos nessas salas, nesses países que eu tive por até hoje de fazer, de vivenciar, aqui no Maranhão, São Paulo, Minas, né? Você vai, por exemplo, com as crianças de 5º ano, 4º ano, 6º ano, né? E você simula uma palavra, vai falar algumas coisas e pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta, sabe o que eles fazem? A maioria deita na carteira. Abaixa a cabeça, ninguém quer perguntar nada. Ou seja, não tem mais curiosidade, não sabe o porquê, é a idade da inibição. E o pior de tudo isso que eu vejo é que a gente deixa de aproveitar essa idade de ouro, 5, 6 anos, e muitos de nós, por exemplo, eu tenho uma formação extremamente precarizada. Eu entrei na escola com 7 anos, quando eu não tinha mais curiosidade. Eu já entrei na escola na idade da inibição. Então, infelizmente, o que quero dizer com isso? Que os governantes do nosso país perdem a oportunidade de ofertar uma educação de qualidade na idade de ouro das nossas crianças. Ou, talvez, para ser até mais coerente, na idade de diamante. É o momento da lapidação, que são 5 e 6 anos. Pessoal, se o nosso país, como fez a Finlândia, que se transformou em outro país em 60 anos, foi investir na educação infantil, que é a educação de base. O que você não for capaz de fazer na educação infantil, você não fará nas demais etapas. Então, eu acho que nós, aqui em Pinheiro, nós temos que ter um olhar muito especial com a educação infantil. Ela é a idade mais importante, né? Os melhores professores deveriam estar atuando na educação infantil e não na universidade. Né? Porque na universidade, praticamente, o professor, o pesquisador, né, você nem precisaria mais dele. Se apresentasse para você a lista de disciplinas que você tem que cumprir, o referencial bibliográfico, fala para você, vai ler e vai me apresentar aqui resenha, relatório, você nem precisa mais do professor, você só precisa dele para apresentar o projeto da disciplina, o resto você já tem consciência, você já é um jovem, você já é um adulto, você consegue se virar. O
pesquisa na biblioteca, pesquisa no YouTube, pesquisa, sei lá, nas plataformas acadêmicas, Cielo, né? Google Acadêmico. Você mesmo vai descobrindo, vai pesquisando, você mesmo vai aprendendo sozinho. Você consegue aprender sozinho. Agora a criança ela ainda não aprende, não consegue aprender sozinha. Ela precisa de alguém para responder o porquê para ela das coisas. E muitas vezes a gente atrofia essas crianças. Cala a boca, você sabe que eu estou conversando? Que é conversa de adultos. Né? Nossa, você pode perguntar o porquê de tudo, desculpa a expressão, mas me enche o saco. Né? Eu já vi pai, mãe, essa criança me enche o saco, tudo quer saber o porquê das coisas. E aí ela está matando esse desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Né? Então, eu penso que a gente tem que pensar a educação do começo ao fim. Eu falo que aqui no Brasil a educação está virada de cabeça para baixo. Está virada de cabeça para baixo. Porque a gente reserva o melhor da educação para um momento que praticamente você não precisa dos melhores professores, dos melhores educadores. Tanto que você vai, por exemplo, na Finlândia, a maior parte dos professores que atuam na educação infantil tem mestrado e doutorado. Mas eles são preparados para aquilo. Então, Dima, você está falando muito, por que você não vai dar aula na educação infantil? Eu, primeiro, que eu não fui preparado no modelo de educação do Brasil para dar aula na educação infantil. Eu teria que voltar, fazer um curso de pedagogia ou de psicopedagogia, depois fazer uma especialização em educação infantil, né? Fazer um mestrado em educação infantil, um doutorado em educação infantil, e aí eu ir lá atuar na educação infantil. Só que, infelizmente, as políticas públicas não nos impulsionam para esse tipo de prática. Não nos impulsionam para isso. Então, é um período que demora você formar. Você formar um professor protagonista, né, modelo de educação infantil, demora. Ele já tem que fazer uma graduação direcionada, tem que fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado direcionado para isso. Porque ninguém nasce pronto. Um expert, um protagonista da educação infantil, ele tem que ser formado para isso, preparado para isso. Né? Eu fui formado numa outra perspectiva. Mas eu sei, se eu pudesse começar novamente, hoje eu tenho 54 anos, eu sei que nunca é tarde para recomeçar, tanto é que eu recomecei com 50 anos fazer uma nova graduação e estou terminando agora o meu curso de serviço social, que a gente sempre pode começar novamente, e se lerdar, não vou fazer mais algum outro. O segredo da longevidade é você não dar lazer para os seus neurônios. Lazer, no que quer dizer, no sentido de deixar os seus neurônios parados. Quanto mais você pensa, mais você vive. Né? A partir do momento que fala, agora eu já fiz tudo, estou parado, você neutraliza os teus neurônios, eles começam a ficar preguiçosos, você passa a não pensar mais, a não reconhecer mais nada e mais ninguém. Então eu penso que isso é importante para a gente refletir permanentemente, em todos os espaços onde forem possíveis. Né? Essa educação que liberta as pessoas, né? Essa educação que humaniza as pessoas, essa educação que torna as pessoas melhores. Né? E talvez é por isso que muitas pessoas têm tanta preguiça, né? Porque as pessoas querem ficar na mesmice. E se as pessoas ficam na mesmice, ela mantém a família dela na mesmice, ela mantém a comunidade, o povoado dela na mesmice, mantém a cidade dela na mesmice, e tudo vira mesmice. E nada avança, e nada evolui, e nada progride, e sempre os mesmos problemas, as mesmas situações. Por quê? Porque a maioria das pessoas escolheu viver na mesmice, ou viver dentro de um quadrado. Ou viver dentro de um quadrado. Porque, na realidade, parece que nós somos padronizados. Parece que nós somos preparados para ser quadrado, para ser triângulo, né? Para viver sempre dentro dos mesmos limites, né? Para a gente não ir além. Né? E aí, isso me faz lembrar um negócio, quando eu cheguei aqui em 2013, né? Que eu entrei na primeira vez numa sala de aula na UFMA Campus Pinheiro, eu perguntei
para aqueles jovens que estavam ali, era mais ou menos uns 36 jovens, muitos já tinham desistido já do curso, porque começou a turma de Ciências Humanas, começou com 60 alunos, naquele momento já estava com 36, e acabou que 30 se formaram, né? Eu perguntei para eles qual que era a perspectiva de um jovem de Pinheiro. 2013, né? E a maioria me disse que a perspectiva era que eu estava ali fazendo faculdade, mas sabia que ia fazer faculdade, não ia ter emprego, porque aqui para ter emprego, para conseguir um contrato, tinha que beijar a mão de A ou de B, né? Mas que eu estava fazendo a faculdade, mas que a perspectiva mesmo de um jovem não é a minha, estou dizendo, não é a minha. Mas a perspectiva do jovem aqui é ter uma pop, uma bis e uma radiola. Muitos me falaram isso. Para lá, o que é isso? Vocês estão na universidade. Vocês têm que a perspectiva de vocês é fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Prestar um concurso, né? Não interessa, olha, eu saí lá do interior de Minas Gerais e prestei um concurso, atravessei quase que o Brasil para vir estar aqui nessa noite com vocês, né? Para quem faz uma faculdade não tem fronteiras. Quando você faz uma faculdade, você se dedica naquela área, naquela pesquisa, as janelas do mundo se abrem para vocês.